Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos ver sobre os principais tipos de anemias. Quais vão ser os seus principais sintomas, o que pode causar um quadro anêmico, o que é a anemia em si, e também vamos ver como alguns casos de anemias, alguns tipos de anemias podem ser prevenidas aí, muitas vezes, com suplementos alimentícios e com alimentos corretos aí, principalmente a anemia ferropriva. Então, vamos lá. Anemias. Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de anemias, né? Não somente a anemia ferropriva, que é aquela anemia que onde acontece a carência de ferro. Então, para vocês conseguirem entender melhor, nós vamos explicar todos os tipos de anemias, né? As principais encontradas, e também vamos explicar o que é anemia, né? Como que acontece o quadro anêmico numa pessoa. Então, a anemia vai ser a redução do número de glóbulos vermelhos. O que são os glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos nada mais são do que as hemácias ou os eritrócitos, que são responsáveis por dar a cor vermelha ao sangue. Então, as hemácias, normalmente, qual que vai ser a função principal dela na corrente sanguínea? Então, transportar oxigênio. O oxigênio, normalmente, ele fica ligado ali na hemoglobina, que está junto com a hemácia. E aí, com isso, ele consegue fazer o transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Então, para os órgãos, tecidos, e a gente vai ver que muitas vezes a maioria dos quadros de anemia vai ser referente à redução do número dos glóbulos vermelhos. Então, o que significa? Que por algum motivo, né, ou muitas vezes algum fator, ele não está produzindo glóbulos vermelhos, ou se não, muitas vezes ele acabou perdendo esses glóbulos vermelhos aí por alguma doença ou algum acarretado, muitas vezes por algum motivo, e consequente a isso, a pessoa acaba desenvolvendo um quadro anêmico. Então, a anemia nada mais é do que a diminuição do número de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea. A gente vai ver que vai ter alguns outros tipos de anemia que também está relacionado com a parte não só quantitativa, né, mas também com a forma ali, o formato ali das hemácias, né, que as hemácias normalmente ela vai ter aquele formato bicôncavo, né, que ela é meio redondinha, e esse formato aí que permite com que através da hemoglobina ela consiga fazer o transporte de oxigênio e levar esse oxigênio para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. E isso também acaba afetando também casos de anemia. Então, em relação à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz alguns fatores de referências que são relacionados quando vocês vão fazer um exame ali de sangue, né? Onde vocês acham que a gente consegue fazer identificação, principalmente de quadros de anemia? Então, vai ser normalmente na primeira parte do hemograma completo, que ali é na série vermelha que a gente chama, onde vão estar todos os fatores, né, de referência relacionado às hemácias, hemoglobinas. Então, todos a parte quantitativa, a parte relacionado à forma, né, o formato, tudo isso vai entrar ali na análise do hemograma completo na primeira parte, que é dos eritrócitos, análise dos eritrócitos ou da série vermelha, né, das hemácias. Lembrando que o hemograma completo, ele analisa tanto a série vermelha, a série branca e as plaquetas. Então, a gente consegue fazer a identificação, principalmente de anemias, casos de anemias, no hemograma completo. Então, só de você olhar ali no hemograma completo e os valores de referência estiverem ali com tanto quantidades menores, né, ou alguma variação, isso também pode significar que você pode estar tendo um quadro de anemia. Então, os valores de referência para homens vão ser de 13 miligramas por decilitro e mulheres de 12 miligramas por decilitro.
Gestantes em crianças entre 6 meses é 11 gramas por decilitro. Então, o que acontece? Esses valores de referência são relacionados a quantidades ali de hemácias circulantes na corrente sanguínea, que daí, no caso, quando tiver quantidades menores que essa, significa que a pessoa muitas vezes está com o início ali de um quadro anêmico. Hemoglobina. Então, a hemoglobina, como eu expliquei para vocês, ela está sempre presente junto nas hemácias. E a hemoglobina, ela é responsável tanto pela função das hemácias de transporte de oxigênio, como também da cor ao glóbulo vermelho, né? Assim como descrito. Então, os eritrócitos ou as hemácias, elas só têm essa cor vermelha, que é a corzinha até do nosso sangue, devido à hemoglobina, que é esse pigmento aí que está presente nela, que permite com que o glóbulo fique vermelho. E aí, outra função dela seria aí o transporte de oxigênio para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, vocês conseguem compreender que as hemácias estão junto com a hemoglobina, né? Então, uma está junto com a outra porque acaba uma dependendo da outra, né? Então, a hemoglobina que permite com que a hemácia transporte oxigênio para todos os tecidos e órgãos e também permite dar esse pigmento, né, essa cor vermelha aí às hemácias ou eritrócitos. Classificação ou fisiopatologia. Então, como que pode ser classificado, principalmente os tipos de anemias? Falta de produção, ou seja, não está produzindo quantidade de glóbulos vermelhos e hemoglobinas ali o nosso organismo por algum motivo. Excesso de destruição, ou seja, está acontecendo um processo de destruição das hemácias ou ali das células vermelhas, né, do nosso organismo por algum motivo. Ou perdas, né? Que pode ser por hemorragias ou muitas vezes por alguma patologia que está acontecendo a perda de hemácias, né? No caso, e hemoglobina. Então, todos esses daí são fatores que acabam influenciando aí, principalmente, e acaba sendo um tipo de classificação de anemia. Classificação, lembrando que essa classificação é fisiopatológica, né? Agora, a classificação morfológica está relacionada aí com o aspecto de hipocrômicas e hipercrômicas, ou seja, quando elas têm uma pigmentação aí, né? Hipo significa pouco e hiper muito, microcística ou macrocística. Então, a hipocrômica está relacionada com a cor. Então, quando elas estão com uma cor pouco, né, mais fraca, ou quando ela está com uma cor bem pigmentada. E micro e macro está relacionado com a parte do tamanho, né, o tamanho anormal, ou seja, as hemácias elas estão pequenininhas, né, menor do que o tamanho de referência ou maior do que o tamanho de referência. Então, isso daí também influencia na classificação ali morfológica dos quadros anêmicos. Distúrbios hematológicos. Esse está relacionado com fatores qualitativo e quantitativo. Então, qualitativo está relacionado às células defeituosas, ou seja, células que não apresentam ali a sua forma, pigmento, né? Com os fatores que são característicos. Ali o formato a célula tem o formato bicôncavo, né? Meio oval, e também tem o pigmento vermelho. Então, quando essas células apresentam muitas vezes defeito, elas não apresentam nem esse formato e nem muitas vezes essa coloração. Em relação à parte quantitativa, está relacionado ao aumento ou à diminuição das células, né? Quantidade aí relacionada à quantidade presente no sangue, que pode muitas vezes estar diminuída ou aumentada da concentração de hemoglobina e hemácias circulantes. Lembrando que a hemoglobina está presente ali dentro da hemácia, né? Então, ela que é responsável por fazer com que as hemácias consigam transportar oxigênio para todo o nosso corpo e também dar a cor vermelha, né? O pigmento. Problemas comuns que a gente encontra em pacientes aí com distúrbios hematológicos, né? Então, tendências a hemorragias,
lesões na língua. Isso aqui são alguns problemas que a gente encontra muito em pessoas, muitas vezes, que estão com algum distúrbio hematológico ou muitas vezes quadros anêmicos. Então, tendências às hemorragias, lesões na língua, ou gengivas ou mucosa, ou seja, tipo como se fosse uma fístula, né? Assim, um rachadinho na gengiva ou mucosa, dores ósseas ou articulares, febre, erupções cutâneas e pruridos e fraqueza. A fraqueza ela é um sintoma muito comum, principalmente em pessoas que estão em quadro anêmico. Então, esse é um dos sintomas clássicos aí da anemia. Aqui a gente tem dois fatores muito comuns que as pessoas acabam sempre olhando, né? Em relação aí para você conseguir, muitas vezes, sem um exame, muitas vezes de hemoglobina, né? Ali um exame de hemograma completo, às vezes tentar fazer a identificação aí do quadro de anemia. Porém, a gente lembrando que nós só conseguimos determinar o quadro anêmico através do exame de sangue, que é ali o hemograma completo, né? Então, uma observação que vocês conseguem fazer muitas vezes quando tem suspeita de algum quadro anêmico é na parte da conjuntiva. Ou seja, o que é a conjuntiva? É a parte do olho, esse branquinho do olho, né? Quando você abre ele, né, puxa ali para baixo, o que acaba acontecendo? Normalmente, quando você olha aqui dentro do olho, ele tem que ter o que? A conjuntiva, essa parte do olho aqui vermelhinho, tem que estar vermelhinho de sangue, né? Circulante. Então, acaba sendo uma conjuntiva normal. Quando você puxa e olha e tá meio branquinha ou pálida ou esbranquiçada, pode ser um indício aí de um quadro anêmico. Por quê? Porque lembrando que um dos principais motivos de anemia é a parte quantitativa, né? Quantidades baixas, ou por perda, ou por falta de produção do organismo, de quantidade ali de hemácias e hemoglobina. E a hemoglobina, o que ela é responsável? Por dar a cor vermelha aí, principalmente as hemácias. Então, quando nós olhamos a conjuntiva e aí a gente vê esbranquiçado, o que a gente consegue interpretar? Que muitas vezes tem pouca quantidade de hemoglobina ali circulante no sangue. Então, por isso que dá esse aspecto pálido, esbranquiçado. Quando a gente olha a conjuntiva do olho, essa parte aqui abaixo do olho, e ela está vermelhinha, isso significa que os níveis estão normais de hemoglobina circulante no sangue. Porém, lembrando que isso daí é um exame ali a olho, né? Observatório, não significa que a gente consegue fechar o diagnóstico somente com isso, né? Tem todos os sintomas que a pessoa está sentindo, isso é um dos fatores, e para fechar o diagnóstico tem que fazer, daí no caso, o hemograma completo, onde daí vai ter as análises certinho e definir qual tipo de anemia que a pessoa ali se encontra. Anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a anemia mais popularmente conhecida, né? Que é aquela anemia causada pela carência de ferro. Então, normalmente ela resulta pela quantidade baixa de ingestão de ferro na dieta alimentar, ou muitas vezes uma dieta alimentar inadequada, né? No caso, principalmente para a produção de hemoglobina, que para a gente conseguir produzir hemoglobina, a gente precisa da ingestão de ferro na nossa alimentação, ou com suplementos, ou muitas vezes até através da alimentação. Então, a anemia ferropriva é aquela mais popularmente conhecida, que é ocasionada principalmente pela carência de ferro, né? Devido à baixa ingestão ou muitas vezes não ter um suplemento alimentar ali com ingestão de ferro. Então, as principais causas é a ingestão inadequada de ferro na alimentação, má absorção do ferro no organismo, perda de sangue, muitas vezes teve algum quadro de hemorragia, gravidez, por isso que normalmente as grávidas elas sempre têm que fazer o quê? Suplemento com ácido fólico e sulfato ferroso, né? O ácido fólico também, ele é normalmente utilizado mais para a parte de formação ali,
né, do sistema nervoso central do bebê, mas também ajuda junto com ali o suplemento de ferro, né, o sulfato ferroso. Hemoglobinúria induzida por hemólise intravascular, que é quando acontece a hemólise, é o rompimento da hemácia, né, dentro do vaso sanguíneo. Destruição mecânica das hemácias, que por algum motivo aconteceu o rompimento ali das hemácias também circulantes na corrente sanguínea. Então, essas são uma das principais causas da anemia ferropriva. Sintomas. Normalmente, a pessoa que ela está com anemia ferropriva, ela fica pálida, cansada, tem falta de apetite, pode ter palpitações, taquicardia, fissuras no canto da boca, aqui no cantinho, pode ser que tenha um rachadinho, unhas e cabelos frágeis e quebradiços. Então, esses são os sintomas clássicos, né? Sonolência, que é esse cansaço, palidez, porque a pele fica mais pálida, por quê? Falta de hemoglobina circulante ali, né? Na corrente sanguínea, que dá esse aspecto, essa corzinha vermelha. E outras, daí no caso, unhas quebradiças, quedas de cabelo, tudo isso são sintomas aí de anemia ferropriva. Então, sintomas comuns, vertigem, perda de cabelo, pode ter perda de memória, cardiopatia, pele escura, isso aí em casos um pouquinho mais graves, cirrose hepática, diabetes, atrofia testicular e artrite. Então, isso daí são todos sintomas que podem ser ocasionados devido à carência ou deficiência de ferro, que aí, no caso, leva uma anemia. Quais são as principais recomendações aí para você conseguir, a pessoa conseguir reverter um quadro de anemia ferropriva? Equilibrar a dieta alimentar, né, com fontes ricas em ferro, e normalmente, não somente na alimentação, mas também o médico acaba passando ali um suplemento de sulfato ferroso para ela conseguir também suprir essa deficiência de ferro na corrente sanguínea e aumentar a produção de hemácias e hemoglobinas circulantes. Então, todos os alimentos como que eu consigo identificar alimentos que são fontes de ferro? Alimentos vegetais, normalmente sempre vegetais de folha verde escura. Então, quanto mais escuro, maior a fonte de ferro. Alimentos como feijão, tem muita fonte de ferro, carne, morango, tomate. Então, todos esses alimentos, laranja, eles têm fonte de ferro, mas muitas vezes não vão ser suficientes para suprir ali essa carência. Então, normalmente o médico muitas vezes vai passar ali um suplemento, né, um sulfato ferroso para conseguir ali equilibrar e melhorar esse quadro anêmico mais rápido. Outro tipo de anemia, anemia falciforme. A anemia falciforme, diferente da anemia ferropriva, lembrando que a anemia ferropriva ela é causada, né, pela carência ou deficiência da ingestão de ferro, né? Ou muitas vezes o organismo não está absorvendo esse ferro da maneira que deveria ser absorvido. Já na anemia ferropriva, ela está relacionada com uma doença genética, ou seja, ela está relacionada com a maneira do formato das hemácias, né? Então, lembrando que uma hemácia normal, como o desenho abaixo, ela tem um formato bicôncavo, meio oval, que permite com que a hemoglobina consiga transportar o oxigênio e também aí para os órgãos e todos os tecidos do nosso organismo. Já na anemia, no caso, na anemia falciforme, a hemácia ela vai ter o formato falciforme, como se fosse um formato de foice, diferente da hemácia normal. E esse formato, ele não consegue permitir com que as hemácias consigam fazer o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, esse tipo de anemia, né, ela é uma doença genética, predominante principalmente em negros, mas também pode afetar os brancos, né, pessoas brancas.
Então, não é só negros que conseguem aí, que acabam muitas vezes apresentando essa doença genética, que é a anemia falciforme. Pessoas também brancas também podem apresentar anemia falciforme. Então, como ela acaba se apresentando no indivíduo, né? Então, ela normalmente se caracteriza por uma alteração no glóbulo vermelho, como eu falei para vocês, que é a hemácia, ela tem esse formato de foice, e que perde a forma arredondada e elástica, e adquire um aspecto de foice, e esse aspecto de foice dificulta a passagem de sangue pelos vasos sanguíneos e a oxigenação dos tecidos. Então, a pessoa tem sérios problemas e muitas vezes, se ela não conseguir fazer aí uma transfusão de sangue, ela pode vir até a óbito em casos de anemia aí falciforme. A causa, como são fatores genéticos, é uma mutação genética que normalmente vai ser responsável aí por essa deformidade no glóbulo vermelho, que permite aí que o glóbulo vermelho acaba apresentando esse aspecto de foice e não o aspecto bicôncavo, como que é o dele. Os sintomas. O principal sintoma vai ser dor forte provocado pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, lembrando que ela não é elástica, né? E esse formato de foice dificulta aí a passagem dela nos vasos sanguíneos e também dificulta o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, normalmente a pessoa vai ter dores articulares, fadiga intensa, palidez e icterícia, ou seja, a pessoa fica pálida e amarela, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares, renais e também tem tendência a infecções. Então, são vários problemas. Pessoas que têm anemia falciforme, normalmente tem que estar sempre fazendo transfusões sanguíneas para aí conseguir o quê? Ter glóbulos vermelhos sadios, com formatos sadios, que consigam fazer esse transporte de oxigênio e aí evitar aí, principalmente esses principais sintomas derivados da doença. Outra coisa, a anemia falciforme, ela não tem cura. A pessoa tem que fazer o tratamento aí pro resto da vida. Outro tipo de anemia, anemia hemolítica. A anemia hemolítica, também denominada anemia plástica, ela é uma enfermidade provocada pela redução dos glóbulos vermelhos que estão presentes na corrente sanguínea. Então, a destruição das hemácias pode ocorrer no interior dos vasos, por hemólise intravascular, ou em outra parte do organismo, como hemólise extravascular. Então, o que acontece? Na anemia hemolítica, acontece o rompimento, ou seja, a destruição do glóbulo. A pessoa até tem o glóbulo vermelho, as hemácias, mas por algum motivo, por uma doença, uma enfermidade, as hemácias começam a sofrer hemólise tanto intravascular ou extravascular. E, consequentemente, isso a gente acaba tendo uma diminuição na quantidade de hemácias circulantes na corrente sanguínea e hemoglobinas. E aí a gente acaba tendo uma anemia hemolítica. A doença, normalmente, ela se expressa quando a medula, lembrando que a medula, ela é a responsável principalmente pela produção de células vermelhas na corrente sanguínea, né? Então, a medula que acaba produzindo. Então, essa doença, ela acaba acontecendo quando a medula não pode, por alguma razão, elaborar uma quantidade suficiente de hemácias que vão suprir a quantidade eliminada. Então, a anemia congênita se expressa no caso de hemoglobinopatias, ou seja, as doenças que nascem de defeitos nas hemoglobinas, que são proteínas contidas nas hemácias. Então, normalmente a pessoa que tem essa patologia, a medula óssea, ela acaba não conseguindo produzir quantidade suficiente de hemácias para conseguir suprir essas hemácias que sofreram hemólise, né, que foram eliminadas ali da corrente sanguínea. Então, a gente chama como anemia hemolítica. E aí é um quadro que acaba se expressando na hemoglobinopatias, ou seja, que são defeitos aí principalmente nas hemoglobinas ou proteínas que são contidas nas hemácias que acabam ocasionando aí essa eliminação das hemácias circulantes.
Anemia por perda hemorrágica. Então, a anemia por perda hemorrágica, ela é um tipo específico de anemia onde uma grande perda de sangue, né, devido a um quadro de hemorragia, um quadro de acidente ocorreu, e pode ocorrer em qualquer parte do corpo, resultando na eliminação e diminuição dos glóbulos vermelhos circulantes. Então, esse é um tipo de anemia. Anemia por perda aguda de sangue, a gente já vê que tem dois tipos, anemia por perda aguda e anemia por perda crônica. Então, a anemia por perda aguda de sangue está associada à diminuição de eritrócitos ou hemácias, que podem ser provocados por algum traumatismo, complicações em alguma cirurgia, disfunções plaquetárias, né? O que as plaquetas fazem? Lembrando que as plaquetas, elas são responsáveis principalmente pelos processos de coagulações sanguíneas, né? Então, aí, no caso, como a gente está falando de anemia hemorrágica, muitas vezes uma disfunção ali nas plaquetas acabam facilitando também o quadro de hemorragia. Perturbação da coagulação, né? Porque existem vários fatores de coagulação, né? São vários fatores que influenciam no processo de coagulação. Às vezes, um desses fatores está com algum problema e aí acaba prejudicando o processo de coagulação sanguínea, também ocasionando aí uma perda aguda de sangue. Anemia por perda crônica de sangue. A anemia por perda crônica de sangue, ela está relacionada com a anemia onde o volume total sanguíneo está normal, porém ocorre uma diminuição dos glóbulos vermelhos e hemoglobina. Então, está tendo uma perda ali contida, né, pequenininha, crônica de sangue ali, onde não influencia na quantidade total do sangue, ou seja, a gente tem uma quantidade de sangue circulante na corrente sanguínea, e quando a gente tem uma perda de sangue aguda, significa que muitas vezes a gente tem uma perda grande dessa quantidade de volume sanguíneo total. Já na perda de sangue crônica, né, que seria a anemia hemorrágica crônica, ela vai ocasionar principalmente quando o volume sanguíneo total está normal, porém ocorre uma diminuição dos glóbulos vermelhos e hemoglobina. O que está relacionado com a hemorragia crônica? Tumores malignos, hemorragias por úlceras ou hemorroidas, também pode ocasionar isso, que elas são microhemorragias. Principais sintomas: fadiga generalizada, anorexia, palidez de pele e mucosas, tanto parte interna do olho, gengivas, menor disposição do trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças, apatia, principalmente em crianças que estão mais paradas, com muitas sonolências, que não se sente disposta aí para fazer a sua rotina, suas tarefas do dia a dia, não só crianças como adultos. Então, esses são os sintomas muito comuns aí encontrados, principalmente na anemia hemorrágica. Bem, pessoal, então, nessa nossa aula de hoje, a gente viu um pouquinho dos tipos de anemia. A gente viu que tem a anemia ferropriva, a anemia falciforme, a anemia hemorrágica e a anemia hemolítica. Então, todos esses tipos de anemias, cada uma causadas por fatores diferentes, né? Então, para tirar normalmente aquela imagem que normalmente a pessoa só tem anemia devido à carência de ferro. E isso não é o que acontece. Normalmente a anemia tem outros tipos também, não somente ocasionado pela dificuldade ali de absorção de ferro ou de uma má alimentação, né? A gente viu que tem anemias causadas por fatores genéticos, anemias causadas por hemólises, né? Anemias causadas por problemas relacionados à parte de hemorrágica. Então, a gente viu que a anemia em si, ela pode ser ocasionada por vários tipos de fatores, tanto pela ingestão de ferro, como fatores genéticos, e também pela parte quantitativa, né? Relacionados ali à quantidade de sangue, de hemácia circulante na corrente sanguínea, e hemoglobinas, né, que são responsáveis aí tanto por dar o aspecto vermelho, que é o pigmento vermelho, como também o transporte de oxigênio para os tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando aí, tanto por e-mail como pelo WhatsApp, que eu estou respondendo. Eu estou vendo todos os trabalhos de vocês, que vocês estão me encaminhando, né? Os exercícios. Se tiverem alguma dúvida aí em relação aos exercícios que vocês estão fazendo, podem também me encaminhar, perguntar para mim, né? Para eu esclarecer. E eu estou à disposição. Então, abraços e boa semana a todos.